Projeto Primeiras Aulas da Unesp em Bauru já está disponível em e-book. As aulas públicas que debateram temas contemporâneos foram transmitidas pela TV Unesp e agora estão disponíveis para download gratuito. 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil e nós vamos saber qual o papel dos pais e dos professores no incentivo à leitura desde cedo. A edição desta terça-feira está no ar. Boa noite! Os departamentos de Ciências Humanas e de Arquitetura e Urbanismo da FAAC desenvolveram o projeto Primeiras Aulas. A ideia era oferecer aulas públicas para debater temas contemporâneos. Elas, inclusive, foram transformadas em um programa exibido aqui na TV Unesp. Agora, todo esse material vai ser transformado em e-book. O projeto Primeiras Aulas, ele teve como objetivo tornar público debates contemporâneos, né, de temas relevantes dentro de uma TV universitária, né, que pudesse problematizar a partir de aulas mesmo clássicas, né, em determinadas áreas, né. No caso específico da primeira, né, foi escolhida a área de arquitetura e urbanismo, né, que levasse ao grande público esse debate acadêmico, né, sobre a cidade, né, sobre os aspectos que envolvem a vida das pessoas, mas num debate muito consistente, né, com pessoas, autoridades na área, né, que trouxeram sem dúvida, né, e as primeiras aulas são um reflexo disso, uma qualidade para o debate sobre essas questões que envolvem a cidade, né, sobretudo, né, que é o nosso debate feito nesse primeiras aulas. Destaco que a escolha da área de arquitetura e urbanismo, né, foi muito em função da contemporaneidade desse debate, né? Então nunca esteve tão no debate do dia, né, essa discussão sobre a cidade, né? Então sustentabilidade, né, a questão da mobilidade urbana, né, planos diretores, sem dúvida os especialistas na área de urbanismo, né, de arquitetura, qualificaram nesse debate das primeiras aulas, né? A TV Unesp ela foi convidada pelo professor Adalberto e pelo professor Marcelo Carboni, da FAAC, para que a gente fizesse essa parceria de transmissão e veiculação dessas aulas, né, que foram grandes aulas públicas no tema da arquitetura e urbanismo, de modo que a população que não estivesse presente nos anfiteatros onde essas palestras, né, foram ministradas, elas pudessem ter acesso a esses grandes nomes da arquitetura e do urbanismo do Brasil, que já trabalharam até em nível internacional, que estiveram presentes em Bauru a convite da FAAC para ministrar essa aula, pudessem ter acesso a esse conteúdo. Então nós formatamos então um programa que ganhou o nome de Primeiras Aulas, que é o nome que foi dado também ao evento pela FAAC, e nós então acompanhamos a gravação na íntegra de todo esse conteúdo e na sequência formatamos dentro desse programa com 1 hora de duração na grade da TV Unesp. Estreamos esse programa em outubro de 2018, né? A última exibição inédita dessas aulas foi feita em janeiro de 2019 e agora ao longo de 2019 nós vamos reprisar essas 12 aulas, mas todas elas estão disponibilizadas na página da TV Unesp, né, tv.unesp.br/primeiras aulas. Nós criamos também na aba do site da TV Unesp extras relacionados às primeiras aulas, que são o que a gente intitulou de bate-papo com cada um desses convidados ilustres que vieram até a Unesp Bauru participar desse grande evento, né, Primeiras Aulas, e consequentemente o programa televisivo. O projeto do e-book e do livro que será pensado posteriormente foi uma consequência da consistência do material que nós tínhamos em mão. Nós vimos que era um material inédito e que era muito importante termos uma divulgação na íntegra, já que a televisão, por questões de formato, teria que operar cortes, né? Então nós fizemos a edição em e-book, os palestrantes aceitaram o convite, fizeram a revisão e os livros irão sair mensalmente
na editora Amigos da Natureza da Alta Paulista, e ele com conteúdo grátis. Nós estamos num momento político de reavaliação de vários conceitos, inclusive da relação da universidade com a sociedade. Acho que as primeiras aulas resgatam a aula como uma prática cívica e faz uma aproximação maior entre a universidade e a sociedade, de uma forma quase inicial, a nossa função inicial, que é dar uma aula, uma primeira aula que sirva de base. Então, acho que tanto a equipe da TV quanto a equipe da universidade, da FAAC, ficou muito orgulhosa do produto, os autores também. Então, certamente, a importância disso acaba pela qualidade desse material que está sendo disponibilizado de forma gratuita. O primeiro e-book da coleção Primeiras Aulas já está disponível para download no site da editora ANAP. O endereço é esse que aparece aqui na tela. Para quem quiser assistir às aulas públicas, elas estão sendo reprisadas na programação da TV Unesp. Então anote os dias: terça ao meio-dia, quinta às 15:45 da tarde e sábado às 8:30 da manhã. Outras informações estão disponíveis no nosso site. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil. A data lembra a importância do incentivo à leitura desde cedo. Para entender o papel que pais e professores podem desempenhar nesse processo, a nossa equipe foi até o campus em Bauru conversar com a professora Maria do Carmo Kobayashi. A professora Maria do Carmo Kobayashi é titular do Departamento de Educação da Unesp aqui em Bauru e investiga a função dos objetos lúdicos, como os livros, no desenvolvimento infantil. Professora, agradeço por aceitar o convite para falar sobre esse assunto com a gente aqui hoje. Eu é que agradeço o convite em poder explorar um pouquinho essa área tão importante no início da vida. Para a gente começar então o nosso bate-papo, professora, eu queria que você explicasse por que é tão importante que as crianças tenham contato desde cedo com as atividades lúdicas e como que o universo dos livros se insere nesse contexto. Bom, primeira coisa é importante lembrar que a criança, ela é analisada, ela é pensada, tudo que nós, nos três segmentos, na família, na escola e na sociedade, pensamos para a criança, nós estamos pensando para um ser que nós já fomos, entretanto, a memória nos falta e não nos dá a condição de nos lembrarmos do que é ser criança. Portanto, Júlio, o que acontece? Nós preparamos ações, nós mobiliamos o mundo, nós separamos objetos com essa criança que a gente imagina que é aquela que está no nosso entorno. Entretanto, a memória falha. E nós, por mais que a gente queira se aproximar do universo infantil, muitas vezes ou nós supervalorizamos ou nós subvalorizamos a criança. É muito difícil a gente imaginar a criança como ela é, né? Entretanto, nessas indas e vindas de super ou infravalorizar, o que a gente tem que lembrar é que nós adultos estamos preparando o mundo para essa criança se inserir, ser afetada, se relacionar e conhecer o mundo. Nesse sentido, nós adultos classificamos a fala da criança, as ações da criança como sendo simbólicas, lúdicas, na brincadeira. Nós falamos dessa linguagem do brincar. Só que eu quero retomar que essa é uma visão, é uma categorização de nós adultos em cima de uma criança. Nessa relação dessa criança com o mundo, onde os objetos lúdicos e dentre esse universo, dentre esse gênero objetos lúdicos, eu insiro o livro. Por quê? Porque o livro é um objeto lúdico, lúdico de ludos, de ludicidade, de prazer, de livre-arbítrio, né? No qual essa criança ela vai explorar esse objeto e ela vai confrontar os conhecimentos que ela tem com aquilo que nós estamos apresentando. E é nesse momento que o grande milagre acontece, que são os processos de imaginação e fantasia.
E são justamente esses processos de imaginação e fantasia que vão dar suporte para os processos de criatividade. A criatividade não é só criar um objeto novo, como um cientista, como um pesquisador. É recriar, que para a criança não é recriar, é criar o mundo onde ela vive. Então você percebe que esse objeto livro envolve essa criança num teatro, numa névoa, no qual ela entra nessa história e vive a história. Como se fosse Chapeuzinho Vermelho, como se fosse a Peppa Pig, né? Que eu tenho lá as minhas ressalvas, porque ela é muito brava, né? Enfim. Então, nesse sentido, esse objeto que a gente está considerando hoje como objeto nosso de conversa, livro, ele deve ser um objeto que aproxime essa criança de um mundo de imaginação e fantasia e que permita que ela o explore. Então, nesse sentido, é que nós temos que pensar que objeto esse, segundo uma teórica chamada Maria Helena Martins, que dê conta dos 3 tipos de leitura. A leitura sensorial, que é a criança pegar, cheirar, virar o livro, passar a mão no áspero, transparências, né? Esse objeto que emociona, que eu vejo a história do Chapeuzinho, as clássicas ou as histórias mais atuais, mas que retratam a vida e o mundo onde essa criança está, né? E justamente a questão racional, onde essa criança, mas essa criança raciocina? Óbvio que sim. Se ela é um bebê, ela raciocina em atos, né? Se ela é maiorzinha, ela já começa a raciocinar, a agir nas suas ações mentais, na sua imagem, no seu desenho, no seu faz de conta, no jogo simbólico ou na imitação, justamente para que isso ocorra. Então esse objeto é um objeto fantástico e deve oportunizar essas 3 leituras. A leitura sensorial, um livro de boa qualidade, a leitura emocional que afete essa criança e a leitura racional, onde esses 3 processos ocorram indiscriminadamente em totalidade. Você falou em apresentar, professora, esse então, porque a criança ali ela não tem contato se um adulto não apresentar, então o papel da escola e dos pais é ajudar a criar esse hábito. E já emendando outra pergunta, existe uma idade para que isso comece a ser estimulado nas crianças? Não, quanto mais cedo melhor, né? Por quê? Porque eu fico muito assustada quando eu vou trabalhar com formação ou quando eu vou fazer palestra para pais e que eu pergunto se eles conversam com a criança, né? Alguns pais ainda respondem, mas ela não fala, né? Então, eu tomo esse exemplo para falar do livro. Mas ela ainda não sabe ler. Depende do teu conceito de leitura. Se você está falando da leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, você olha para os objetos e atribui significados. E essa criança, todos os objetos que ela olha, segundo o repertório e os conhecimentos que ela tem, ela atribui significado. E vai ressignificando depois, exatamente. Né? E nunca você olha para o mesmo objeto 2 vezes. Heráclito de Éfeso era pródigo, né? Ninguém se banha no mesmo rio por 2 vezes. E nós também não olhamos, e esse bebê e essa criança, nesse sentido, a idade propícia é o agora. Se for um bebê, se for uma criança que já senta, você só vai poder verificar qual é o melhor livro, por exemplo. Você não vai dar, eu estava dando aula na sexta-feira, no sábado de manhã, você não vai dar um livro todo cheio de pump-up, de origami arquitetural, para uma criança de 6 meses, 1 ano, porque todo objeto que se mexe é para eu puxar. Então ela vai estragar, mas criança destrói tudo. E lembrar, né, Ju, que brinquedos e jogos são objetos de consumo numa escola. E que crianças são pequenos cientistas, né? Eles montam e desmontam. E nesse montar e desmontar pode sobrar peças. E nós não podemos criticar, se a gente tem objeto que não pode ser estragado, a gente não deixa para essa criança. O que deve nortear, na verdade, as escolhas dos pais, até mesmo da escola, para iniciar esse processo de inserir as crianças dentro desse contexto dos livros? Primeiro, olhar se a criança é muito pequena, dependendo da faixa etária, né? Existem características de cada faixa etária que são muito importantes, né? Por exemplo, os bebês, livros cartonados, emborrachados, justamente porque eles sentam, eles mordem, né? O conteúdo é outra coisa muito interessante.
Por exemplo, crianças muito pequenas, elas querem ver retratado, os bebês, feições de outras crianças, a gestalt, a figura de uma criança, que ela se identifica, porque quando a criança vai no espelho, ela se encanta com a própria imagem. Lembrando que ela está construindo a sua identidade e a sua imagem. E esses objetos lúdicos, o livro, por ocasião dessa fala, ele é aquele objeto que vai dar a orientação de quem ela é, onde ela vive e como são os objetos no seu entorno. Então, sociedade, escola, principalmente a família, ela deve optar pela seleção de obras importantes, que tenham um significado, que sejam adequadas aos usos. Os objetos, por si só, eles não são bons nem são ruins, mas são os usos que nós fazemos. Entretanto, uma criança, ela não tem ainda maturidade, conhecimento, discernimento para escolher aquilo que é bom ou que não é tão bom, que é bom visualmente, esteticamente e aquilo que não é, aquilo que lhe dá medo e aquilo que lhe dá prazer. Então isso compete ao adulto e aos pais. E para a gente encerrar, professor, o mercado literário ele está então preparado para atender a todas essas faixas etárias, a todas essas necessidades das crianças? Aí tem aquela história, nós vivemos uma época de consumo e de consumo exacerbado. Então, aí nós temos obras de ótima qualidade, nós temos obras de qualidade questionável, né? E nós temos obras que são muito boas. Existem editoras, uma das orientações, o problema no Brasil ainda é que o livro é muito caro, Júlio. E isso praticamente inviabiliza. Aqui na Unesp mesmo eu tive um projeto, né? A Biblioteca como Caminho para se Gostar de Ler, onde nós montamos um acervo para bebês, para funcionários e para a comunidade. Esse projeto deve ser retomado depois de uma etapa de pesquisa que eu estou passando, né? E eu acredito nisso, eu acredito muito. E os pais, eles também necessitam de orientações, justamente para eles selecionarem esses objetos lúdicos para criar um universo de segurança, de estabilidade e de encantamento para o mundo. Por quê? Porque nós temos que mostrar para essa criança, e a minha sensação hoje, que esse mundo tão complicado, é justamente que são as novas gerações. Se a gente não acredita mais na geração dos adultos, nós temos que depositar e criar as novas gerações para que elas recuperem aquilo que a gente não deu conta. Tem que dar as condições para elas, né? Exatamente. Tá certo, professora. Agradeço demais a sua presença e o bate-papo hoje aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para falar disso, que é o objeto, que é o meu objeto de prazer, né? Que eu gosto muito. Esta edição do Unesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode rever as nossas reportagens e entrevistas no site da TV Unesp e também no nosso canal no YouTube. A gente se vê amanhã. Tchau!